Então, eu vou começar a aula compartilhando aqui com vocês uma explicação no PowerPoint sobre aquilo que nós estamos começando a ver antes de ter paralisado tudo, que era sobre o texto dissertativo. Lembra disso? Nós estávamos vendo ali como que é a estrutura, né, do texto dissertativo. Vocês estão vendo aí a câmera? Vocês estão vendo aí a apresentação? E no texto dissertativo, a gente precisa sempre observar o seguinte, ele vai ter uma estrutura, tá? Essa estrutura que nós vamos utilizar é a estrutura fixa. É por isso que, na aula de redação, a gente acaba focando mais nela do que nos outros gêneros textuais. Claro que nós também vamos ver os outros gêneros textuais, tá? Aos poucos nós vamos vendo aí todos eles, mas vamos focar mais mesmo no gênero dissertativo. Nós tínhamos até começado a fazer vocês vão se lembrar lá, aquele tema do bullying, né? E acabou que nós não conseguimos fazer tudo, né? Porque aí acabou acontecendo aí a epidemia e tudo mais. Todo mundo consegue ver aqui a tela? Faz só um joinha aí que eu vejo vocês. Consegue ver? Consegue ver? Beleza. Beleza. Bom, então é o seguinte, vocês se lembram, né, que a gente estava falando aí dessas características dos gêneros dissertativos, e ele tem como estrutura fixa, né, que nunca muda, fica sempre a mesma estrutura, a forma como o escritor de texto tem que se comportar. Então, primeiramente, você vai ter aqui, ó, vocês estão vendo essa tela aqui, essa estrutura aqui é a mais simples e ela é bem útil para você na hora de escrever. Por quê? Aqui você tem a introdução, certo? A introdução, a gente está pensando aqui num texto de 30 linhas, porque os vestibulares e o Enem, eles cobram no máximo essas 30 linhas. Então, a gente sempre trabalha com esse tamanho, tá certo? Na introdução, você sempre tem como principal assim, característica você apresentar o tema que você vai defender, tá certo? Então, como que você faz isso? Você apresenta o próprio tema, a sua posição sobre o tema, né? O que você acha desse tema, qual que é o seu posicionamento, a sua opinião, e depois você vai defender durante o texto todo, tá certo? Nós tínhamos feito, aí eu deixei livre para vocês, né? Fazer com 5 parágrafos ou 4 parágrafos, tá? Qual que é a diferença básica, né? Você vai ter um argumento a mais se fizer com 5 parágrafos. É melhor assim? Não. Não tem uma diferença muito grande, tá? Por quê? Se você coloca 2 argumentos ali, esses 2 argumentos bem desenvolvidos, bem completos, eles já são suficientes para provar, para defender ali a sua opinião, tá? Então, não é necessário, se eu fizer com 5 parágrafos, com algumas pessoas ali com 6 parágrafos, é melhor? Não tem muita diferença, certo? Então, vai de você. Se você viu um tema e nesse tema você pensou em mais argumentos do que 2, você pode colocar. Ou, eu tenho 2 aqui que são muito bons, são muito consistentes, são muito fortes. Também pode colocar, tá certo? Na parte do desenvolvimento, o que vai acontecer? Você vai justificar, montar uma defesa para que a sua opinião lá no início seja sustentada. Como assim? É como se você tivesse que me convencer de que a sua opinião fosse certa. Então, claro que quando você fez lá aquele do bullying, vocês vão se lembrar que aquele do bullying não tinha como você ser a favor ao bullying, né? Você tinha que ser contra. É uma coisa ruim, tá?
Mesmo assim, você tinha que provar que aquilo é um problema, que aquele tema ali era relevante de ser debatido. Com isso, você vai elencando ali uma série de exemplos, de argumentos que são úteis, tá? Então, por exemplo, eu me lembro que a gente estava discutindo em sala, vocês tinham dito, tem uma lei, né, que condena aí as pessoas que praticam bullying na escola, que pode ser que eu até consiga processar, se eu quiser processar ali os pais, né, eu não me lembro quem falou, acho que foi a Maria mesmo, que falou sobre essa lei, né, que nem eu estava lembrando muito bem disso, e aquilo é um argumento forte bastante para você mostrar que é um problema, certo? Então, a parte do desenvolvimento, vocês percebem que aqui, ó, ela tem a chave maior, ela é a maior parte do texto, certo? Você gasta mais ou menos 20% do texto para fazer a introdução e os outros 20% para fazer a conclusão, tá? 60% do texto é o desenvolvimento. Então, é importante que vocês ali, na hora de escrever, pensem bem nessa forma como você vai argumentar. Lembra que eu disse lá que antes de começar, é sempre importante que você pense no que vai dizer antes. Porque se você começa a escrever, eu já tenho uma opinião aqui, eu sou contra, eu vou defender aqui que é um problema grave que tem que ser resolvido. Se você não pensa antes, você acaba travando. Tá? Então é importante você ter aí um pensamento de quais serão os seus argumentos antes de começar. Tá? A galerinha do chat está ajudando aqui, né? É só apertar o som, que aí o som sai ali na parte do microfoninho. Beleza? Tem galera entrando nova aqui agora. Para quem está chegando agora, nós estamos revendo a estrutura aí do texto dissertativo, tá certo? Aí nós temos ali a conclusão, que é o seguinte, nós combinamos esse ano de fazer a conclusão do modelo do Enem, tá? A conclusão do modelo do Enem, ela vai pedir uma solução para o problema, que é aquela proposta de intervenção, tá? Essa proposta de intervenção, até uns 2 anos, ela era pedida, né, solicitava para o candidato que ele escrevesse, no mínimo, 2 sugestões de proposta diferentes. Tem que ser 2 ações diferentes para o mesmo problema. Do ano passado para cá, eles mudaram isso. Não é necessário mais 2, e sim uma só. Só que essa uma precisa ter 5 elementos que eles escolheram lá, tá? Que para eles, segundo eles, é essencial para que se tenha uma proposta completa. Tá certo? Aqui, então, na estrutura física, 4 ou 5 parágrafos, porque nós não temos tempo para fazer mais. Tá? Nós não temos espaço para fazer mais do que 5 parágrafos. Se eu quiser, eu posso, não tem problema. Tá bom? Dúvida aí, galera? No chat, eu estou vendo que vocês estão dúvida só com o programa. Não tem dúvida quanto ao conteúdo por enquanto? Beleza. Vai falando aí. Vai fazendo assim com a cabeça que eu estou vendo todos. Beleza? Bom, aí seguindo na estrutura, que já está uma segunda, tá? Aqui, ó, a gente vai usar o mesmo esquema que nós fizemos na sala. Vocês vão se lembrar disso daqui, porque a gente está revisando, até porque quando nós... Beleza? Quando nós fizemos isso, foi lá em fevereiro. Aí depois nós começamos a escrever em março e aí acabou o mundo, né? Então nós vamos relembrar aqui. Isso aqui que nós vamos fazer é um brainstorm. O que é isso? Você lê ali o tema, você tem aqui, ó, a democratização do cinema no Brasil. Eu sempre esqueço, é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tá? Qual que é o primeiro passo? Eu preciso pensar no que eu vou falar sobre esse tema. Tá? Então, eu preciso pensar o que eu posso falar. Tá? Lembrando que eu posso partir de argumentos dos mais simples possíveis até os mais elaborados possíveis. Então, por exemplo, se você for pensar na democratização do cinema, por que o cinema não é democrático? Nós pensamos isso muito antes da gente fazer aquele exemplo, e eu usei justamente do Enem do ano passado por estar mais próximo aí a nós, e nós podermos conseguir pensar nele mais fresco, né? Então, o que eu posso pensar, tá? Vocês, quando eu falei, né, todo mundo entrou naquela ideia do preço. Lembra disso? O preço do cinema, o preço do ingresso, o custo-benefício do cinema, tudo isso era caro, tá?
e aí a gente levava em conta que era caro em relação ao salário mínimo. Lembra disso? Isso daqui é um argumento que é comum. A maioria das pessoas, a maioria dos candidatos, iria pensar nesse tema, nesse argumento. Tanto é que vocês mesmos pensaram. E não tinham nem lido a proposta, não tinha nada. Só pela frase temática, vocês pensaram nisso, o preço do ingresso. Tá? Então, isso aqui é um argumento mais comum. O segundo ponto, a falta de sala de cinema no país. Né? A gente falou que poucas cidades tinham cinema. Tá? Aqui já é um pouco mais elaborado, esse ponto 3 aqui. Ó. A relação entre a história do cinema com a atualidade. Por que esse argumento aqui seria mais forte do que os dois anteriores? Porque poucas pessoas sabem. Tá? Então, quando você vai fazer um tipo de texto desse, ele é um tipo de texto pessoal. Cada um de vocês terá uma ideia diferente do que dizer. Pode ser que você não pensasse em nada disso aqui, do que eu pensei, do que nós pensamos juntos naquele dia. Mas teria outras ideias, ideias que seriam também particulares suas. Também vale, certo? E o último aqui, ó, eu sempre falo para você pensar em 4 pontos. Por que 4 pontos? Porque você pode escolher depois os que são os mais fortes, os que são melhores, ou aqueles que são mais completos. Aqueles que vão te dar mais espaço para você desenvolver. Tá? Aqui eu coloquei aquela obra da Rede Globo que chama Cine Hollywood. Essa obra, ela mostra a chegada do cinema na região Nordeste, bem no sertão mesmo. E toda a dificuldade que é para o cara conseguir fazer uma sessão de cinema. Então, esse conteúdo aqui, ó, número 4, e o número 3 também, os 2 pontos, eles são conhecidos como sociocultural. O que é esse argumento sociocultural? É uma cultura, é um tipo de cultura, né, que você construiu ao longo da sua vida, tá certo? Esse tipo de conteúdo aqui, e a cultura mais elementar que você tem, você conseguiu na escola. Então, quando você usa história, ciência, geografia, biologia, para trazer argumentos que tenham a ver com o tema, eles são mais úteis, eles são bons, tá? E conforme você vai desenvolvendo esse tipo de argumento, você vai ficando mais, você vai criando uma prática em desenvolver esse tipo de argumento e você vai perceber que o mesmo argumento às vezes serve para 2 temas diferentes, tá? Por exemplo, eu lembro que no ano passado a galera usou a terceira revolução industrial para vários temas que a gente foi falando, sabe? Inclusive para esse aqui daria, porque você tem uma tecnologia maior, alcance maior de acesso, né? Principalmente pela internet, e aí você poderia usar como argumento também, tá? O que vai fazer o argumento ser bom ou ruim é se ele está completo ou não, tá? Quanto mais completo ele estiver, melhor, tá? Então vamos começar aqui na estrutura. Essa introdução aqui é uma introduçãozinha básica, tá? Como que ela aparece? Ela aparece aqui, ó. O contexto, onde o tema está debatido, né, em pleno século XXI, no Brasil. Tá? Aí você apresenta o tema em forma de tese. O que é isso? O que é uma tese? É uma afirmação, uma frase, em que você vai depois defender o texto inteiro, mostrar que essa tese é verdadeira, provar que essa tese é verdadeira. Então, ela é uma frase. Ó. A gente chama isso daqui de tópico frasal. O que é um tópico frasal? Eu vou ter o tema, certo? Mas a minha opinião. Qual que é a opinião aqui? Ó? O acesso ao cinema ainda não é algo democrático, certo? O tema é a democratização do cinema no Brasil e o tema é o acesso ao cinema, né? A democratização do acesso ao cinema. E eu coloquei aqui que o acesso ao cinema não é democrático. Essa é a minha opinião, certo? Já apresentei o tema e a minha opinião. O que eu preciso fazer depois? Eu preciso fazer uma justificativa inicial, tá? O que é essa justificativa inicial? São os argumentos que eu vou usar e que eu vou defender durante todo o texto. Então, o que eu faço aqui? Eu faço uma enumeração pequena, ó, não tem que ter muito detalhe, porque na sequência eu vou justamente desenvolver cada um desses temas. Então, eu coloquei aqui 3 argumentos, certo? O primeiro, o custo em torno de uma visita às salas cinematográficas é alto em relação ao salário mínimo. Então, eu vou falar sobre isso daqui no desenvolvimento, certo? Eu vou ter que mostrar, então, o que eu teria que fazer aqui?
eu teria que colocar o valor do salário mínimo, o custo de vida do brasileiro, tipo, um salário mínimo não é suficiente para um brasileiro viver, tá? Em boas condições e ainda assim ter acesso à cultura, que no caso seria o cinema. Então eu vou desenvolver isso daqui, ó. Eu coloquei somente que o custo de uma visita ao cinema é alto em relação ao salário mínimo. Depois eu vou dar detalhes disso daqui. Eu preciso fazer com que esse argumento cresça, tá certo? Colocando esses dados, eu vou ter um argumento mais sólido. Esse argumento sólido, ele é valoroso, ele é o que mais vale. O segundo foi aqueles que a gente pensou, exatamente os mesmos. Não há sessões da sétima arte em todas as cidades brasileiras. Na sequência, eu vou usar um dado geográfico. Tá? Eu vou precisar colocar aqui o percentual de salas de cinema que existem, quais cidades é comprovado que não há cinema, certo? Isso aí eu preciso depois mostrar. Se eu não souber isso daqui, eu vou poder usar esse argumento aqui? Não. Tá? Eu só vou poder usar o argumento que eu saiba desenvolver depois. Por isso, a dificuldade de você fazer um texto desse tipo com um tema surpresa. Por quê? Você vai estar aqui estudando os 3 anos, né? Primeiro, segundo, terceiro, buscando ali o máximo de cultura possível, e depois você vai ter que colocar tudo em um texto. Só que você vai ter que acionar a sua memória, a sua lembrança, para você ver o que você pode usar e o que não dá para usar. Tá certo? Por exemplo, se você não tem essa informação aqui para completar depois, você não pode usar. Isso é um erro muito comum da galerinha que vai escrever. Eles colocam alguma coisa no começo e depois não sabe como desenvolver e acaba ficando aquele argumento lá na introdução, não está desenvolvido e aí fica sem sentido. Tipo, nossa, ele falou que esse argumento aqui, ó, que não há sessões em todas as cidades, esse é um argumento importante, certo? Se eu não desenvolvo, fica sem sentido a minha dissertação, tá? Tudo que aparece na introdução, os argumentos que aparecem na introdução, eles precisam depois ser desenvolvidos. Tá? Eu coloquei até de cor diferente para que vocês vejam. Depois eu tenho que fazer um parágrafo exclusivo para esse argumento em verde, um exclusivo para o argumento em vermelho, e aí eu pensei em 5 parágrafos, eu também teria que colocar esse último aqui. A população desvaloriza tal fonte de cultura, dizendo que o cinema no Brasil não é tão valorizado assim. A gente prefere outras fontes de cultura do que o cinema, né? Inclusive televisão. Tipo, a televisão, hoje a internet, elas são fontes de cultura mais acessadas para a gente do que o cinema, tá certo? Então, fiz aqui uma introdução. Essa introdução aqui, ela é uma introdução básica. Então, o que ela tem? O tema, um contexto, minha opinião e os argumentos que eu vou usar. Eu posso fazer outras introduções um pouco mais complexas do que essa, se eu quiser, e se eu conseguir desenvolver uma introdução assim. Então, por exemplo, essa daqui eu tirei de um candidato das redações da ENEM, ela está disponível na internet, tá? Ela ficou maior, tá? Eu até vi a letra do cara era pequenininha, coube certinho ali, tá? Mas ela é uma introdução um pouco maior. Então, como é que ela faz? Ela já introduz o elemento sociocultural, que vocês estão vendo aqui, na introdução. Né? Lembra que eu falei lá do Cine Hollywood, da série da TV Globo? O cara, o que ele vai fazer? O cara ou a menina, né? Não sei quem fez. O candidato aqui. O que ele fez? Ele pega algo que ele conhece de sociocultural, certo? No caso aqui, a série. Ele colocou o filme, né? Foi filme e série. Ele pega esse elemento e relaciona com o tema. Então, olha como é que ele colocou. Ele colocou assim, ó. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Até aqui, nada de tema. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Mais uma vez, ele coloca um enredo do filme. Tá? Quando você for citar livro, filme, seriado que tenha a ver com o tema, você precisa fazer um resuminho, pelo menos, para a gente ter uma noção de o que tem a ver. Tá? Eu me lembro que quando nós fizemos do bullying, algumas pessoas falaram, a gente pode falar dos 13 porquês, podemos falar lá do extraordinário, né? Pode falar, tá? Desde que você faça um resuminho ali do enredo, para a gente entender o que tem a ver. Senão, não dá para saber, tá? Agora, ó, essa expressão aqui, ó, de maneira análoga à história fictícia, o que significa? Que o que eu vou dizer depois tem a ver com o que eu disse antes, tá? Então, a frase, a partir dessa expressão, de maneira análoga,
tem a ver com o que foi dito aqui, ó, sobre a série Cine Hollywood, tá certo? É uma expressão boa, tá? Também posso colocar do mesmo jeito, assim como, tudo isso também faz relação. Mas essa expressão de maneira análoga a é bem interessante, tá? É uma expressão mais formal até, né? Aí ele coloca, ó, de maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. O que eu tenho aqui? Eu já tenho o tema e a opinião dele. Ó. Qual que é o tema? A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Já apresentou o tema. Sempre na introdução apresenta o tema, tá? Depois ele coloca a opinião dele, que ainda enfrenta problemas, certo? Como que ele vai justificar isso? Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário. Justifica a opinião dele. O que ele vai ter que falar no desenvolvimento? Justamente dessa negligência do Estado, tá? A postura do Estado em relação ao acesso à cultura, a negligência das empresas que trabalham com isso, tá? E vai justificar esses dois argumentos. Então, a base da introdução sempre é a mesma. Ó. Você vai ter a apresentação do tema, a sua opinião e os argumentos que desenvolve. Só que aqui, o que a pessoa fez? Ela já coloca um elemento sociocultural aqui. Tá? Falando em relação aos vestibulares, esse tipo de argumento é o que mais vale. Tá? Os argumentos mais simples, eles são avaliados, eles são colocados. Mas aí você não consegue notas máximas, principalmente no que diz respeito ao conteúdo. E quando você faz um tipo de texto desse, você tem que provar que você tem conteúdo suficiente para ingressar nas universidades. Tá? Aquelas que são sem conteúdo, aquelas que parecem assim, qualquer aluno, qualquer um faz. Elas não são tão bem avaliadas como essas, que são mais difíceis de achar. O segundo eu mudei de tema só para a gente não ficar só naquele do cinema. Eu usei a de 2 anos atrás, que foi sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. O que ele coloca aqui? Ó? É uma contextualização histórica. É legal essa daqui justamente porque na história tem tudo. Tudo já aconteceu. Tudo que está acontecendo hoje tem uma explicação passada. Se você consegue fazer essa relação do passado com o presente, é muito valioso. Então, quem conseguir, né, pode ser na introdução, pode ser na argumentação. Eu só preciso ter uma explicação para o que está acontecendo hoje, e essa explicação do que está acontecendo hoje vem do passado, tá certo? Eu vou continuar essa parte aqui na próxima aula. Eu queria saber no chat aqui se vocês têm alguma dúvida, tá? Pode mandar no chat mesmo, que eu já estou olhando aqui. Se alguém tiver alguma dúvida por enquanto, vou colocar os slides no Classroom e também no escolar. Quem achar mais fácil, né, talvez pelo escolar seja mais fácil do que pelo Classroom, mas a gente ainda vai usar o Classroom, tá? A gente estava querendo parar de usar o Classroom por enquanto, tá? Porque ele mistura as coisas todas. Não sei se vocês repararam, fica tudo misturado. Tipo, o meu mistura com todos e todos misturam com o meu. Aí a gente está pensando em usar o escolar. A partir da semana que vem, já postar tudo no escolar, que aí fica melhor, tá? Que aí, tipo, a minha parte eu mando exclusivo só para os meus alunos ali, né? Não precisa misturar com o de outros professores, não sei. Acho que é melhor, tá certo? O escolar, ele é um aplicativo, Patrícia, que você baixa no seu celular ou no computador e também tem como você ver pela internet, tá? Vocês não têm acesso? Eu vou mandar para a Priscila aqui, que vocês não têm. Talvez ela mande ali, porque tem uma senha e tem um login, tá? Então, eu vou colocar esses slides no Classroom, agora mesmo. Eles estão completos, tá? Até a parte da semana que vem. Como a gente só viu a introdução hoje, na semana que vem a gente vê a parte de desenvolvimento e conclusão, e aí fica mais tranquilo, tá certo? Eu tenho que acabar um pouquinho antes, porque se der 40 minutos, ele corta de uma vez. Então, eu estou pensando aqui no 35, ninguém tem nenhuma dúvida, estão falando aqui. Então, eu vou só terminar aquela parte da introdução, que aí a gente faz a introdução histórica, e aí já na próxima aula a gente começa a parte do desenvolvimento.
Começa não, que a gente já viu, é só você relembrar, né? Então aqui, ó, todo mundo tá vendo aqui, eu compartilhei de novo. Aqui. Aí a pessoa coloca, ó, a Revolução Técnico-Científica e Informacional. Isso daqui é um momento histórico. Ela foi iniciada na segunda metade do século XX. Quando eu for usar história, eu tenho que colocar pelo menos o século, né, dar uma indicação que a segunda metade do século XX pode ser de 1950 até 1999, 2000. Então dá para ter uma noção, tá? Aí fala que inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações. Isso tudo, ó, é contexto histórico, certo? Embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais, tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários. Essa forma de apresentar o tema, ela é um pouco diferente. Você pode pegar a frase exatamente que está aqui e colocar na sua introdução, ou você pode colocar com outras palavras. Aqui, ele pegou essa frase, manipulação do comportamento do usuário, e ele colocou de outra maneira, ó, ele colocou o acesso a ferramentas digitais. A ferramentas digitais você vai pensar que é a internet. Participação de redes sociais, internet. Tal processo foi acompanhado pela invasão de privacidade dos usuários, ó, manipulação do comportamento do usuário. Então ele colocou de uma maneira um pouquinho diferente, mas o tema está aqui. Tendo em vista que o uso de informações privadas de internautas pode induzir-los a adotar comportamentos intolerantes ou a aderir a posições políticas, é imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. Não tem nenhuma diferença desse tipo aqui de introdução para o primeiro e para o segundo. No entanto, é legal que você pratique os três. Tipo, eu vou tentar hoje uma mais elaborada, vou colocar aqui um elemento diferente, para que você vá se acostumando e tente. Tipo, dependendo do tema, eu vou ser mais elaborado. Dependendo do tema, eu vou ser um pouco mais sutil. Eu vou ser mais direto. Aí você que vai escolher. Tá certo? Nenhuma dúvida ainda? Então, na próxima semana, né? Sexta-feira agora, feriado, tá? Feliz dia, feliz Páscoa para todo mundo aí, tá? Na próxima semana, a gente fala do desenvolvimento e da conclusão. Tá certo? Beleza? Todo mundo faz um joinha aí que eu vejo todos os rostos aqui na minha tela. Beleza, aí o Alex. Só o Alex que fez, agora a Luísa fez. Beleza, todo mundo. Então, ó, até segunda-feira, tá? Vocês têm aí agora um recreio de 10 minutos. Até a próxima, tá? Tchau pra todo mundo. Foi bom ver vocês de novo. Até o pessoal que tá de foto stop motion aí. Tchau, todo mundo.